Alô? Graça e paz, irmãos. Amém? Domingo passado, nós recebemos aqui na igreja, eu estava e assisti ao culto, o reverendo Rafael, né? Acertei. E na realidade, eu estava assim, já há um tempo, quando eu fui convidado a estar aqui na igreja para pregar, pedindo a Deus uma orientação para trazer uma palavra que venha nos orientar nesse momento. E quando eu vi o texto do pastor, o livro de Apocalipse, eu falei, vai falar a mesma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Mas ele não falou, ele falou a respeito de uma carta de uma igreja, né? Que era a igreja de... a igreja de Éfeso, né? A primeira carta que nós temos, que Jesus Cristo recomendou e João escreveu. Eu falei, ainda bem, porque eu vou falar nesta oportunidade sobre a 7ª igreja. E eu, durante esses 30 anos, eu nunca preguei esse texto. Eu estudei a igreja, junto na escola dominical, sobre as igrejas, mas pregar sobre esse texto, nunca fiz. Por isso, hoje nós vamos trazer esta palavra, porque minha esposa queria de tudo quanto é jeito saber o que eu ia trazer hoje de mensagem. Se eu falasse para ela, ela ia dizer, você vai falar ao meu respeito? A igreja de Laodiceia, não é? E na realidade nós temos aqui em Apocalipse, no capítulo 3, 14 a 21, a respeito desta igreja, né? A palavra em si, Laodiceia, quer dizer direito do povo, né? Direito do povo é o termo. Então eu quero pedir ao Lucas que me ajude aí na leitura do texto, né? Que você pode fazer também. E para expressar essa leitura, eu sei que você deve estar cansado, eu quero que você fique em pé para a gente fazer esta leitura. Será que eu consigo ler lá atrás? A igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, pois sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podeis sentar. Não é um texto assim muito simples a gente notar, porque foi escrito há mais ou menos 2000 anos para uma determinada região ali da Ásia Menor. Olha lá, eu tenho a localização geográfica, eu quero que vocês vejam bem. Hoje nós temos de um lado a Grécia, do outro lado a Turquia. Toda esta região era a região da Ásia Menor. Esta bolinha vermelha maior é uma ilha de Patmos, aonde João foi exilado por um governador naquela época, um imperador
de tanto ele ficar pregando o evangelho, esse imperador Domício, ele achou melhor deixar João em Pátimos e guardar ele lá por bastante tempo. Mal sabia ele que ali em Pátimos, o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, iria determinar escritas a essas comunidades que haviam ali, para que essas comunidades pudessem perceber o que estava acontecendo na vida dessas comunidades. Então nós temos a primeira carta que João escreve através de Jesus foi a de Éfeso, a segunda Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta Tiatira, a Sardes e Filadélfia e por fim a sétima Laodiceia, né? Então esses são os limites geográficos deste lugar onde foram inseridas essas cartas reveladoras que foram trazidas no Apocalipse. Eu quero também dizer o seguinte: Laodiceia era um local perto do Vale do Lico, uma parte baixa, e tinha perto ali de Laodiceia duas cidades, uma chamada Colossos e a outra cidade Herápolis. Estas duas cidades eram no alto, perto da montanha, e uma coisa acontecia lá: a água que vinha lá da montanha, ela vinha quente, porque estava em contato com o solo vulcânico e trazia esta água até ali em Laodiceia, ou Laódice, como você queira saber. Então vinha essa água ali, e ali na região de Laodiceia ou Laódice, tinham vários rios pequenos, onde a água era fria. Olha que interessante. Então vinha água, e essa água que vinha quente lá da região de Colossos, da região de Herápolis, eram águas sulfúricas, enxofradas com enxofre. E havia muito calcário e muito minério que era trazido das partes das montanhas e chegava até aquele lugar. Então nós temos ali, vocês veem como era Laodiceia. Dá para você ver essas ruínas. Olha, coisa espetacular. Nesse lugar, a economia era manufatureira. Era um importante centro comercial de produção têxtil. Aliás, havia também boa quantidade da pecuária e a agricultura. Duas coisas especiais aconteciam. Eles produziam muito algodão, não doce. O algodão branco e um algodão que eu nunca vi na minha vida, que era um algodão preto, negro. Então eles cuidavam muito da área têxtil, de fazer camisas, blusas, etc. e tal, por causa desse trabalho ali naquela região. Era uma região, Laodiceia se tornou uma região muito rica, muito próspera, não é? E a gente pode ver que, aliás, da manufatureira, da economia manufatureira, havia outras coisas importantes. O turismo. O turismo por causa do quê? Da estância mineral existente naquela cidade. Uma cidade assim, onde recebia muita gente de fora, porque aquela água que vinha lá de cima, né, de Herápolis, chegava de Colossos. Ao chegar aqui em Colosso, ela tinha ela era de tratar a pele da gente. As pessoas iam tomar banho nesta água sulfurosa, e realmente ali vinha muita gente de fora, e essa gente trazia o quê? Dinheiro, traziam riquezas ali para a cidade de Laodiceia, não é? Então era uma estância mineral, ali tinham várias, se você for ver, a gente vai passar daqui a pouco ali, ó, nesse lugar tinham várias piscinas de águas minerais, de águas realmente purificadoras para a vida das pessoas que estavam doentes, principalmente da pele, não é? Então era uma cidade conhecida por suas fontes termais, utilizadas para repouso e tratamento. Além disso também, por incrível que pareça, havia uma escola de medicina. Olha lá, como é que pode numa cidade como aquela ter uma escola de medicina, né? E aqueles alunos, eles trabalhavam na recuperação de vegetais para fazer o quê? Remédios
né? Para que as pessoas pudessem se tratar. E uma das coisas mais especiais que só tinha naquele lugar, eles vendiam em grande quantidade um colírio que eles mesmos produziam nessa universidade. Então era uma cidade realmente rica. As pessoas iam para lá porque o lugar era excelente, né? Além da escola de medicina para tratar de saúde. Portanto, se a economia é boa, se há um turismo pujante, há uma escola de medicina, é necessário ter o que ali? Bancos financeiros. Já pensou isso há 2000 anos atrás? Haviam bancos e sistema financeiro para captar toda aquela riqueza existente naquele lugar. Então era uma cidade mais ou menos assim como Campinas, como Ribeirão Preto, cidades realmente abastadas. E isso realmente fez coisas interessantes que a gente vai falar daqui a pouco para vocês terem uma noção. Essa cidade se tornou uma cidade autossuficiente. E o tema da mensagem de hoje: se essa cidade se tornou uma cidade autossuficiente, a igreja também se tornou autossuficiente. Este foi o maior problema existente na igreja de Laodiceia. Uma igreja que se tornou autossuficiente para a sobrevivência. Primeira coisa que eu gostaria de tratar são 3 itens. Item A, B e C. São 3 verbos existentes nesse texto que está no presente do indicativo. Eu não vou dar aula de professor hoje de português, tá? Que a gente precisa assimilar. Presente do indicativo é que aquilo foi trazido para aquele momento indicando alguma coisa que estava acontecendo. Presente do indicativo fala sobre isso. Indicar alguma coisa que estava acontecendo. O primeiro verbo que a gente tem aí é o verbo conhecer, né? Eu conheço as tuas obras. Uma das coisas mais interessantes que você vai ver praticamente em todas as cartas, Jesus fala dessa maneira: eu conheço as tuas obras. Foi muito interessante ele citar isso, porque às vezes as pessoas lá na época faziam as coisas de maneira apaixonada, isso, aquilo, mas não conhecia bem o que estava acontecendo naquele tempo. E Jesus conhecia as obras, principalmente ali na igreja de Laodiceia. Ora, amados irmãos, Jesus vai usar de metáforas neste texto, para mostrar que realmente tinha alguma coisa errada ali. Alguma coisa não estava da maneira como ele queria. Porque essa igreja, ela, em detrimento de todo aquele poder aquisitivo, das riquezas existentes ali, aquela igreja, da mesma forma como a cidade, ela se tornou autossuficiente. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. No verso 17, eles chegaram a dizer, e Jesus ouviu essa frase deles, daquela comunidade: rico sou, estou enriquecido, verso 17, de nada tenho falta. Olha só que absurdo aquele povo daquela comunidade acabou de falar, expressar. Nós temos o bom e o melhor, nós temos a riqueza aqui. Precisar de médico nós temos, se precisar de medicamento nós temos águas termais, temos muita coisa boa aqui. E foi isso mesmo que Jesus observou, e ele criticou aquela comunidade em decorrência disso. Vocês estão se tornando autossuficientes. E por ser autossuficientes, vocês são nada mais do que desgraçado, miserável, que termo difícil isso de Jesus falando para ele: pobres, cego e nu. Aonde realmente havia essa suficiência, a igreja teve o quê? Uma baixa espiritualidade. Deixaram de adorar o Criador para adorar as coisas dos homens, os bens dos homens.
Isso Jesus não aceita de hipótese nenhuma. Ele não quer dividir a adoração, ele não quer dividir de forma alguma que o homem vá atrás das coisas do mundo em detrimento das coisas do Senhor. Ele não aceita. Porque se você encontrar uma palavra de Jesus, eu vou citar 3 textos para você, para recomendar sobre aquilo que Jesus está falando para esta igreja. O primeiro texto está em Lucas, capítulo 4, versos 5 a 8, não é? Que foi a tentação de Jesus, foi o segundo momento da tentação de Jesus. Aí o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou um momento de tempo a todos os reinos do mundo. E disse-lhes o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder, toda a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aqui nós vemos claramente que o diabo teve a pachorra de tentar Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do céu e da terra, para dizer para ele: olha, se você me adorar, eu te entregarei todo este mundo, toda a riqueza, toda a prosperidade dessa terra. Você já me imaginou que falta de tato do Satanás tentar dessa maneira Jesus? E Jesus olhou para ele e disse na cara dele o seguinte: só a Deus se adora e só a Ele se presta culto. Jesus não caiu na cilada de Satanás, porque a cilada de Satanás, se realmente Jesus tivesse aceito a proposta de Satanás, nenhum de vocês estaria aqui hoje. Ninguém estaria mais aqui. Eu acho que a terra nem existiria mais. Jesus, é claro que Ele quer que nós aprendamos que, tanto naquele tempo quanto nos dias de hoje, a prosperidade que tanto se fala nos dias de hoje: olha, se você for para a igreja, você vai ser rico, se você conseguir isso, você é um homem abençoado, né? Certa vez, eu não lembro bem se foi imprudente, Paulinho, na igreja presbiteriana independente, mas veio de lá essa história. Certa vez um homem chegou na igreja com a família, todo assim, já faz uns 30 anos mais ou menos, bastante tempo, né? E chegou com a família, um cara bem terno, tal, não sei o quê, ficou lá na frente da igreja. No final do culto, o pastor foi conversar com essa família. E o pai da família disse o seguinte: olha, estou mudando de uma região distante daqui e estou para morar aqui em Presidente Prudente. Ai, que bom. O que o senhor faz? Qual a sua atividade econômica? Ele disse: eu sou negociante. Eu negocio, estou muito próspero, estou bem, estou muito rico. Vou comprar uma casa aqui de 3, 4 milhões de reais, né? E eu quero conviver nessa igreja. Há possibilidade? Há. Aí no outro domingo ele veio, ele deu dízimo, quase 100 mil reais de dízimo na igreja. O pastor tremeu nas bases, não é? E no outro domingo teve uma oferta, ele deu quase 200 mil reais de oferta. E é isso mesmo que você disse. Vixe, nós, o pastor e as pessoas, os presbíteros, mamma mia, nós achamos uma mina de ouro. Meu irmão é uma mina de ouro. E assim foi, 2, 3, 4 meses, e o membro da igreja dando lá, né, os seus dízimos, a sua oferta, eles estavam felizes porque a arrecadação foi muito boa. Ora, depois de todo esse tempo, a família não veio no outro domingo. O que será que aconteceu? O pastor ficou preocupado, ligou e ninguém atende. Foi lá na casa dele e só encontrou a mulher e os filhos. Sabe o que aconteceu? Aquele homem, ele tinha o seguinte a fazer:
Ele roubava. Olha o que eu estou dizendo, isso é sério. Ele roubava implementos agrícolas das fazendas, dos sítios. Você viu isso aí, Paulinho? Não, do sítio, das fazendas, tirava e levava para a região do Mato Grosso, pintava todo o trator, pintava os implementos agrícolas e revendia. Vendia, né? Esses implementos agrícolas. E a Polícia Federal descobriu. E ele está preso até hoje por causa disso. Que coisa interessante. Um cara que se dizia crente, fazer um tipo de coisa assim. Não é? Então por isso que a riqueza, a gente tem que perceber de onde vem, que facilidade é essa, como está chegando esse dinheiro. E a igreja recebia de bom agrado. Você sabe que hoje, se uma igreja receber um dinheiro de alguém que tem esse tipo de coisa, a igreja vai fechar. O pastor vai ser preso porque é conivente com o erro. O que aconteceu agora em Alphaville, semana retrasada, foi mais ou menos isso. Não sei se você leu alguma coisa referente a isso, que há uns 2 anos atrás, foi lá um homem se converteu, levou a família e tudo mais, e continua ali. E esse sujeito dava somas altíssimas de dinheiro para a igreja Lagoinha, ali de Alphaville. E essa semana retrasada descobriu, sabe o quê? Que ele é um dos mentores das falcatruas do INSS. E todo aquele dinheiro que ele deu para a igreja vai ter que devolver. 2 mundos diferentes, né? Santo diante da igreja e pecador lá no mundo. Né? E achando que essas coisas... Não sei se você lembra, domingo passado, qual era o problema da igreja de Éfeso? Lembra, Lucé? Não, isso é o tema básico, mas existem outras coisas, vamos ver. Não aceitavam aqueles falsos apóstolos naquele tempo, que traziam mentira. Mas havia uma outra obra lá, que era a obra que estava dentro da comunidade, que era dos nicolaítas. Qual era a diferença? O pastor Rafael citou isso domingo passado. Qual era a diferença? Eles eram uma coisa na igreja e no mundo era outra. E achavam que estavam bem fazendo esse tipo de vida. A vida dos nicolaítas, Jesus estava realmente revoltado, assim como em Efésios, Jesus também estava revoltado com essa igreja de Laodiceia, que se diz autossuficiente, rica, porém tem uma espiritualidade muito baixa. Jesus não condena realmente a riqueza, de forma alguma não é, mas desde que ela seja lícita. Lá em Lucas, no capítulo 18, verso 18 a 25, veja esse texto aí. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas estas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Não é que Jesus, ele condena a riqueza, mas ele sabe muito bem que as pessoas que se enveredam para este mundo, o diabo vai estar ali tentando até destruí-lo. Portanto, essa palavra é uma palavra interessante, porque aquele homem, ele queria ver realmente Jesus dizer o seguinte: puxa, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa capaz, você você conhece a Bíblia, você conhece todas as leis, os mandamentos, você vai muito bem, você vai ser salvo. Nem chegou a isso, o rapaz nem comentou mais nada, ele foi embora. Agora nós temos um outro texto que é interessante a gente tratar aqui. Está em Lucas também, no capítulo 19, verso de 1 a 10, a respeito de um homem
chamado Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-o alegremente. E vendo tudo isso, murmuravam as pessoas, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo. O coração, o seu sentimento, a sua mente começou a ser transformada. Jesus não precisou falar de muita coisa. Ele falou: Senhor Jesus, o teu Espírito está presente na minha vida agora, porque eu estou falando contigo. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. E quando o Espírito de Deus entra na vida de uma pessoa, transforma e transborda de tal maneira que a gente sente prazer de estar na presença com Jesus. E a primeira coisa que ele falou, ele disse o seguinte: olha, Senhor, eu quero dar a metade dos meus bens. Era um homem muito rico. E se alguém eu tenho aí ofendido ou roubado, ou qualquer tipo assim, eu dou 4 vezes mais daquilo que eu roubei dessa pessoa. Aí Jesus olha bem e diz assim, que hoje entrou salvação nessa casa, nessa vida e nessa família. Amém, irmãos? Por quê? Porque quando a gente realmente se encontra com Jesus, Ele age de maneira maravilhosa, maravilhosa, como aconteceu nesses 3 textos aqui. O item B, eu sei que eu não vou passar das 10, tá? O item B é um outro verbo, né? Presente de indicativo, mas agora, ao invés de falar só a respeito dos erros daquela comunidade, agora ele parte para o conselho. Eu quero dar um conselho para vocês. Jesus, o amor de Jesus é tão grande que ele não vem consumir a pessoa e destruir a pessoa. Ele vai devagarinho levando a pessoa a reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado. E Jesus, eu aconselho alguma coisa importante para vocês: deixem de lado essa vida autossuficiente que vocês têm e de baixa espiritualidade, por ser quente ou por frio, vocês são mornos. Deixe isso para trás. Eu quero que você, no verso 18, aconselho, volta lá Lucas, que compres ouro provado no fogo para te enriquecer, roupas brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Olha as metáforas, né, que Jesus está utilizando. Deixe de lado a riqueza dessa terra e procure o ouro provado no fogo, que é o meu espírito. Que é o meu espírito, que é a minha palavra. Deixe de lado essas coisas do mundo e venha adorar, e você vai ver as maravilhas que eu quero fazer através de você, aonde você estiver. E esse ouro refinado aqui no fogo é a alegria de viver, né? Tem uma musiquinha, a Laodiceia até nesses dias cantou, que o fruto do Espírito vem quando o Senhor nos dá realmente esse tesouro na nossa vida. Não sei se vocês conhecem uma musiquinha antiga, eu acho que do tempo do Paulinho. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro dentro de mim. Esse meu tesouro tem muito valor,
esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Assim como a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor de lado, qual era o primeiro amor? Jesus Cristo. Aqui nós vemos também que em Laodiceia aquela comunidade tinha se afastado de Jesus para buscar as coisas da vida da terra. E o Senhor não aceita esse tipo de posição. Ou você é dele e vive para ele, ou você vai viver para o mundo. Por isso que ele usa a água, a temperatura quente e frio. Se é morno, eu sou uma coisa lá fora e outra coisa aqui dentro, o Senhor vai vomitar você da boca dele. Ele vai mandar você embora. Ou você é quente, ou você é frio, né? Então aqui nós vemos que além de ter o ouro, que esse ouro é a presença de Jesus, esse mesmo Jesus, ele diz: compre de mim roupas brancas. Roupas brancas para que te vista, para que não apareça a sua vergonha da sua nudez. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: as coisas do mundo levam para o pecado, para a destruição e para a morte, mas aqueles que buscam ao Senhor serão santos, serão limpos, mais alvo do que a neve. Lembra desse hino? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E nos dias que no livro de Revelações também tem um hino, não sei se os irmãos conhecem, foram que lavados no sangue de Jesus, seus vestidos branqueados no sangue de Jesus. Aqueles que vão entrar lá, minha irmã, vão ser aqueles que estão de branco vestidos, que sejam puros, que sejam realmente íntegros diante do Senhor, por fazer a obra do Senhor na sua vida e exalar a obra do Senhor na vida alheia, na vida do seu próximo. O Senhor chamou esta igreja para ser desta maneira, e o Senhor disse: eu te dou um conselho, mude de vida, volte para mim. Eu aconselho, seja branco, que não haja pecado sobre a vida de vocês. E aí ele usa aquele colírio que era feito na faculdade de medicina lá, ele diz assim: que vocês comprem agora colírio para os olhos, mas esses colírios dos olhos é o meu colírio, aquele que vai abrir os olhos diante das coisas erradas deste mundo. Amém, irmãos? Ora, irmãos, este colírio dos olhos fará com que você enxergue todos os erros existentes. Há um texto aqui que eu queria falar com os irmãos, estou quase terminando. Em Mateus 6, 19 a 33, é texto comprido, mas vale a pena a gente ler. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um ou amar a outro, ou se dedicar a um ou desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu quero aqui dizer, volta um pouquinho. Aqui havia um Deus chamado Mamon. Você sabe que não é mamão que se come. Mamon significa o Deus da prosperidade, o Deus do dinheiro.
Era isso que a igreja lá de Laodiceia estava vivendo. A igreja da prosperidade, da autossuficiência, da riqueza. O Senhor Jesus não quer isso na vida dos seus fiéis, dos seus crentes. Seguindo lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto os vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Não é mais importante a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, de toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, vos a vestirá muito mais, vós homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas palavras foram ditas para a igreja de Laodiceia. Eles deveriam ater-se a essas palavras de Jesus, mas acharam por bem melhor seguir as coisas do mundo do que adorar ao Senhor Jesus, confiar nas suas promessas, ser simples, mas serem cheios da graça de Deus. O verbo eu repreendo, que é o item C, isso aí, obrigado. Eu repreendo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Esta palavra Jesus está dizendo àquela igreja, mas diz também para nós, todos os dias. Tem alguma coisa errada? Eu vou te repreender, não é? E nessa repreensão, Deus, através de Jesus, faz com carinho. Deus traz a sua repreensão, não é? Aqui, esse castigo não foi um castigo eminente tão rápido. Dentro de pouco tempo depois, houve um grande tremor de terra naquela região, e todas aquelas colunas, se você for ver aquelas imagens que nós vimos no começo, ruíram tudo. Toda aquela riqueza foi para baixo. Ontem eu estava conversando com um amigo, e ele disse o seguinte para mim, graças a Deus, Deus deu a palavra. Ele disse assim para mim: eu era muito bem de vida, tinha muita coisa, né? E na realidade, sei lá, veio alguém, me roubou o dinheiro, me roubou, o banco fez isso, aquilo, e eu fiquei na miséria, e eu comecei a xingar a Deus, mandou Deus para tudo quanto é canto, né? Aí, depois, ele começou a ver que tinha feito coisa errada, e ele viu que Deus poderia ajudá-lo se ele ficasse quieto, em paz. Deus foi trazendo novamente a vontade de trabalhar, hoje ele está bem de vida, ele dá graças a Deus por isso. Então muitas vezes Deus tira alguma coisa da gente, não porque a gente merece ou não merece, mas talvez seja um castigo para nos corrigir. Deus castiga a quem Ele ama, e são consequências que Ele o faz, porque Ele quer que sejamos zelosos na obra dele, e se alguma coisa temos errado, nós devemos se arrepender. E aquela cidade foi destruída, e os crentes que ali estavam, tiveram que ir para outros lugares. Esse foi o castigo da cidade de Laodiceia naquele tempo. O verso de número 20 a 21 fala de uma conclusão muito importante, não é, que eu quero citar aqui. A conclusão é essa: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e ele comigo, eu cearei com ele e ele comigo, e ao que vencer dar-lhe-ei de assentar comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei
no trono do Pai, e ali estou. Portanto, esta é a conclusão. Diante dessas situações que a igreja vivia, ele pede para que as pessoas voltem a ter comunhão com ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a minha porta, eu entrarei até ele, cearei com ele e ele comigo. Uma das coisas mais importantes na vida do crente é ter comunhão com Jesus. Você tem aqui a ceia, você participa da ceia com os irmãos da igreja, mas o Senhor Jesus quer que você tenha uma comunhão íntima com Ele, todos os dias, todos os momentos. E Ele te coloca diante de desafios que você nunca imaginou, como eu fui desafiado ontem, quando eu falei numa reunião de aniversário que eu era pastor, fui pastor de um dos meninos que era o genro do pai do Kaique. As pessoas ficaram assim, mudaram de postura. Você fala que é pastor, a primeira coisa que o sujeito, ele muda de postura. O linguajar dele já muda. Falou piada, falou não sei o quê. Ih, caramba, agora não podemos mais fazer isso. Estava contando coisa do futebol, do sei o quê. Agora não tem que parar. Tem um pastor aqui e o cara vai me recriminar. Eu não recriminei coisa nenhuma. Comecei a falar de Jesus. Falei desses textos para eles, da palavra de Deus. E eles ficaram mais de 1 hora conversando comigo. Falando besteira assim do jeito deles, mas ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Senhor, nos dê a palavra, que da minha boca saia palavra, Senhor, de vida, de esperança, que não saia da minha boca palavras que desagradam a Ti. Quando eu fico brincando de futebol, às vezes eu fico assim, se você torce para algum time, eu não torço para um time, torcer para um time, não torço. Hoje a idolatria do futebol pegou de tal forma no Brasil, que as pessoas brigam por causa de futebol, perde a amizade das pessoas por causa de futebol. Se você é do time do Corinthians, e você é São Paulino, opa, sai fora de mim, ladrão. Não é assim? E as ideias aparecem, e coisas desagradáveis vêm. Não somente isso, mas em política então. Em política então, está uma guerra tremenda, vocês nem sabem o que está acontecendo. Mas nós sabemos de uma coisa, nós que somos de Cristo, nós não temos comunhão com esse tipo de coisa. Se alguém vier falar não sei o quê, dá licença, eu não quero ouvir isso aí. Fala isso na cara dura. Não estou disposto a partilhar isso, não é muito da minha índole. Fale na cara dura. Repreenda Satanás. Você sabia que você tem o poder de repreender Satanás? A gente tem medo de perder um amigo, né, Paulo? Tem medo de perder um amigo. Não, se eu falar alguma coisa referente da Bíblia, que eu vou perder um amigo. Aí Jesus fala, igreja de Laodiceia, está muito mais preocupado com as coisas do mundo do que da minha obra. Não é? E portanto, irmãos, para você ter uma vida plena com Jesus, você tem que deixar Ele entrar dentro do seu coração, dentro da sua mente. Ele vai conversar com você, vai fazer como fez Zaqueu. Puxa, eu vou doar, eu vou dar tudo que eu tenho. Se errei, dá 4 vezes mais. Aí que você vê o verdadeiro cristão, não porque ele vai dar, mas porque o seu coração estava quebrantado para isso. Nós temos que ter um coração quebrantado. E quando a gente volta à comunhão, há uma coisa que vai acontecer aqui. Qual que é? E não derrota. O crente que disser aqui para mim, eu sou um derrotado, vai para o inferno mesmo. Porque o crente em Cristo Jesus piamente, ele é um vitorioso. Paulo fala sobre isso. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Devemos deixar claramente isso dentro da nossa imagem, dentro de nós mesmos. Senhor Jesus, prova a minha fé. Você já fez isso? Prova, Senhor, que realmente sou teu. E Ele vai te colocar nos momentos mais desagradáveis para você dar testemunho daquele Jesus vivo
que está aí na sua vida quando você crê. Aquela igreja de Laodiceia deixou de testemunhar a Jesus para testemunhar das obras da carne, das obras do mundo. E portanto o Senhor Jesus queria vomitar, não queria mais saber deles. Mas Jesus realmente trouxe para eles uma palavra de esperança. Como Deus, através de Jesus, está trazendo uma palavra de esperança para mim e para você nessa noite, para que a gente possa verificar qual é a nossa situação como igreja, qual é a nossa situação como membro de igreja, qual é a nossa situação, se há alguma coisa que não está do agrado de Deus. Senhor, corrija. Eu sou teu, faça o melhor na minha vida, Senhor, para que eu possa realmente voltar ao princípio de tudo, voltar às coisas de Deus e ter segurança na minha vida, Senhor, porque eu sei que o Senhor vive, em nome de Jesus. Amém.